Olá, meu nome é Matthew Schurtz, eu vou apresentar o evento. Hoje, antes de começarmos, eu gostaria de chamar a Camila Figueiredo, da Fundação Getúlio Vargas, que vai dar as boas-vindas oficialmente a vocês. Obrigada, Matthew. Bom dia. Então, em nome da Fundação Getúlio Vargas, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. É um grande prazer ter vocês conosco. Essa aqui é uma escola de negócios de São Paulo. Eu estou encarregada do programa dos ex-alunos e também das empresas que patrocinam nossas atividades, as bolsas. Então, vou estar aqui um pouco. Se alguém quiser saber mais sobre a escola, vou ter o grande prazer em conversar com vocês. Desejo a todos um evento muito agradável. Pedro, é muito bom apoiar este evento. Ele é nosso ex-aluno, então estamos sempre felizes de ajudar a nossa comunidade de ex-alunos. Obrigado, Camila. Muito bem, como eu disse, meu nome é Matthew Schurtz, eu estou aqui com Laura Fagundes, que vai me ajudar com a apresentação hoje. Este aqui é o 12º Fórum Encontros com o Futuro. Já tivemos 272 entrevistas que estão na internet. Nosso objetivo é reunir o setor acadêmico e o privado, certo? Como eu disse, já fizemos 12 eventos. Temos o apoio da produtora brasileira, que está organizando isso aqui hoje. Desculpa, tem diretoria aqui. É o braço filantrópico da produtora brasileira, que é o Observatório Global, responsável pela educação na ONU e o Pacto Global, também o Global Compact, e os ex-alunos da FGV. Então, sem mais delongas, vamos começar. A gente tem um embaixador aqui? Aí está ele. Andrei Driesen é o embaixador dos Países Baixos no Brasil. Ele é diplomata desde 1986. Ele já trabalhou no mundo inteiro, em Bogotá, Madrid, Pequim, e tem papéis importantes na alta corte. Ele já foi diretor de empresas internacionais e hoje, como eu disse, desde julho de 2021, ele é embaixador dos Países Baixos. Obrigado, Andrei, pela sua participação. Pode ir. Muito obrigado por me convidarem. É um grande prazer estar aqui. Bom dia. Sejam bem-vindos. Eu vou dar algumas palavras de boas-vindas e deixar vocês com o trabalho real. Temos um workshop de soluções climáticas inovadoras organizado pelos Países Baixos e a produtora brasileira na FGV. É um prazer estar aqui. Parte das pessoas aqui vai estar no evento consultivo para a missão sobre soluções baseadas em clima. É um prazer estar participando desses encontros com o futuro, e em especial esse sobre a escala das soluções inovadoras, climáticas inovadoras. 9 empresas esta semana contribuem com o melhor clima no Brasil. As empresas que vão apresentar neste evento, cada uma delas tem um compromisso de destravar novas oportunidades para o crescimento sustentável. Estamos aqui para fortalecer parcerias, fazer oportunidades de negócios para ajudar a lidar com um dos maiores desafios da nossa época, as mudanças climáticas, e nós vamos fortalecer a cooperação entre o Brasil. Aí está. Sim, perdeu. É o vídeo, isso.
Então, esperamos animar vocês para poder reforçar essa parceria entre as instituições brasileiras e holandesas para a gente poder fazer negócio junto. Os Países Baixos têm uma consciência muito grande sobre essas mudanças climáticas, os eventos extremos, tem cada vez mais acontecendo com as realidades aqui. É por isso que nos Países Baixos as mudanças climáticas são central na nossa política. Nosso objetivo é ser neutro em emissão de carbono até 2050. Temos sistemas agrícolas que não poluem, modelos de economia circular. Nós queremos soluções que possam ser medidas e escaláveis. As mudanças climáticas não param nas fronteiras, ninguém consegue resolver sozinho e é por isso que os Países Baixos têm esse engajamento ativo na diplomacia, trabalhando nos continentes e nos setores para poder ter cooperação e responsabilidade compartilhada. E por isso que é tão importante resolver os problemas globais juntos, juntando forças. Olhando a COP30 em Belém em 2025, a gente vê uma oportunidade exclusiva não só para o Brasil, mas para o mundo. A presidência da COP30 no Brasil traz atenção sem precedentes para a agenda climática e enfatiza o papel crucial do clima nessas ambições mundiais. Os Países Baixos têm o compromisso de apoiar o Brasil nesses objetivos. A COP30 tem um momento único para colaborar cada vez mais com a sustentabilidade, o clima, com foco em energias renováveis, sistemas agrícolas sustentáveis, resiliência. Não são só prioridades do governo, mas são oportunidades para negócios inovadores, a sociedade civil para cooperarem. E está criando um momento para mais desenvolvimento entre as instituições brasileiras e holandesas, beneficiando ambos os lados. É por isso que nós identificamos 5 áreas principais, ou projetos, podemos dizer assim, para poder mostrar na COP30 o que os Países Baixos têm quando o assunto são soluções climáticas inovadoras, mas também em parceria com o Brasil. E eu vou falar rapidamente dos 5. Novas colaborações na bioeconomia entre Pará e outros stakeholders. O segundo, essa missão comercial que está vindo para o Brasil, com soluções climáticas inovadoras, fazem parte desse esforço. A economia circular. O terceiro, como contribuição dos Países Baixos no Fórum de Economia Circular, que vai acontecer na próxima semana em São Paulo. Nosso foco também é a energia eólica offshore, como parte da agenda de transição energética, fortalecendo parcerias para desenvolver o offshore no Brasil e, por fim, melhorar os sucessos de os fatores de sucesso para a agrofloresta. Vemos também sinergias muito grandes entre a União Europeia e o Brasil. O clima e o comércio estão profundamente conectados e acreditamos que as relações entre as duas partes podem trazer mais crescimento econômico e investimento. Recentemente, os desenvolvimentos econômicos trazem mais contribuições para a economia e o mundo também financeiro. Os Países Baixos querem ser facilitadores, juntando os parceiros brasileiros e europeus para co-desenvolverem as soluções e compartilharem conhecimento. O workshop de hoje faz parte desse esforço. Acreditamos que inovação não acontece sozinha, ela floresce quando as pessoas se reúnem entre fronteiras, indústrias e disciplinas para poder enfrentar esses desafios. É uma abordagem com os governos, a academia, a sociedade civil, as instituições privadas. O Brasil e os Países Baixos têm ligações muito longas, de séculos, mas agora a gente precisa de uma parceria ainda mais profunda, fundada na inovação,
confiança. Juntos vamos mudar o mundo para emissões menores de carbono, que vão além das fronteiras rapidamente. Então, vamos fazer com que esse workshop seja um espaço para ideias inovadoras, novas conexões e darmos passos à frente para demonstrar como o crescimento ecológico inclusivo pode promover as oportunidades e soluções sustentáveis para a economia. Vamos trabalhar juntos para fazer a escala das soluções que nós precisamos para a economia do futuro no mundo. Eu agradeço a todos a presença aqui, aproveitem o workshop e eu espero que vocês tenham inspiração para resolver coletivamente os desafios globais. Muito obrigado, vamos começar. Obrigado, embaixador. Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta? Claro. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pode fazer, fique à vontade. Depois de cada painel, a gente vai abrir para perguntas. Você trabalhou no Brasil por um tempo. Como você vê o impacto da COP30 no Brasil? O que você espera da COP30? E essas expectativas já estão se realizando. Como é que está? Bem, é um pouco mais difícil do que o geral, porque a agenda toda do Brasil tem sido mais desafiadora. É uma COP ambiciosa, que é a intenção do Brasil. Então, por isso que é importante que todas as forças no mundo se reúnam para ajudar os brasileiros. Acho que o Brasil, a iniciativa toda foi lançada faz uns 2 anos já, em Sharm el-Sheikh, no Egito, quando o Lula nem era ainda, não tinha nem assumido o cargo ainda, e aí ele teve essa ideia da COP em Belém, e todo mundo ficou falando do Amazônia. Ele falou, eu vou levar o mundo para a Amazônia, ficou muito famosa essa frase dele. Acho que vai ter duas coisas. Vai fazer com que a agenda climática no Brasil seja mais urgente, atual, acionável, e também vai confirmar o Brasil com um pouco de crítica do resto do mundo, porque vai ser em Belém, sejamos francos, nem tudo são rosas ali, o que acontece no Brasil. Então, vai ser uma oportunidade desafiadora para o Brasil fazer com que as soluções climáticas funcionem para o país. Tem uma história lá que eu venho falando lá nos Países Baixos. A gente não vai salvar o mundo através do Brasil. O Brasil não é um fator determinante, mas com certeza é muito importante nessa questão de limitar o aumento de temperatura a 1,5, 2 graus. Tem energia, alimentos, recursos, tem todos os ingredientes necessários para que o mundo seja um lugar melhor. E por isso que é muito importante manter o Brasil nas negociações, e todos nós esperamos que realmente o Brasil administre essa COP para que ela seja ambiciosa, a despeito de todo o cenário político. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Muito obrigado, embaixador. Foi muito inspirador. Eu venho trabalhando com clima no Brasil há 21 anos e é muito empolgante ver essa COP tendo impacto nesse fórum aqui. Na verdade, é um resultado disso. Com certeza, o ano inteiro vai ser baseado na COP. Muito obrigado e boa sorte hoje. Então, vamos começar o segundo painel, a urgência e a escala financeira com Marco Vanderlei. Você pode vir aqui, Marco? Eduardo Van Huyven. Será que eu me saí bem com esse número? C-. E Patrícia Ellon. Marco, você que vai começar, não é isso? Vanderlei é fundador da Broken Solidarity, tem 30 anos de experiência trabalhando globalmente com foco na América Latina, sempre trabalhando com liderança, inovação climática e sustentabilidade. Ele é fluente em 5 idiomas. Ele trabalha para startups e para conselhos do setor privado para gerar impacto real. Acho que vou apresentar todo mundo
E é para não ficar fazendo isso toda hora, tá bom? Edward Van Huysen. Uau! É desenvolvedor sênior de negócios na Invest International. É diretor de projeto para estratégia e parcerias. Vem trabalhando no mercado financeiro e Banco Central na Holanda. ING, FMO, é especialista em financiamento público-privado e trabalha com instituições internacionais no mundo todo. Patrícia Ellon é cofundadora da AIA e membro fundadora da Systematic, que é uma das empresas de consultoria aqui, logo ao lado, no Rosewood, no Instituto AIA. Ela é ex-secretária de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Ela estudou na Escola de Economia da Universidade de São Paulo, Harvard e INSEAD. Ela tem ampla experiência nos setores público e privado, trabalhou para a Optum Brasil e é associada da Mackenzie e professora no CLP. Marco, vou começar com você. Quais são os desafios para as soluções climáticas financeiras? Obrigado pelo convite para fazer parte desse painel, pela oportunidade de falar aqui. Eu vou dar um breve panorama de por que estamos aqui com todas essas empresas. O embaixador já falou, mas eu acho que o desafio de mudanças climáticas é enorme e a gente deve ter essa colaboração para pegar as soluções que nós já temos, que funcionam, e tentar fazer a escala maciça delas. Um exemplo de trazer empresas dos Países Baixos com soluções e trazê-los para cá. Para mim é importante olhar o tamanho dos custos das mudanças climáticas. Um exemplo de 2019, quando eu estava trabalhando na iniciativa de relatórios globais, a gente estava desenvolvendo o padrão de biodiversidade. Teve um relatório da Suíça dizendo que 55% da economia global é totalmente dependente dos serviços, ecossistemas e biodiversidade. Então, basicamente, o planeta é a nossa infraestrutura e se a gente não investir nessa infraestrutura global, a gente vai perder e vai ter um custo extremamente alto. Então, no próximo painel, uma das empresas que nos financiou vai falar e ela ajudou a desenvolver esses padrões de biodiversidade, então é muito bom ter esse pessoal aqui. Olhando para os custos, na década de 2013 a 2023, no ano passado foi de 40 bilhões de dólares. Está crescendo muito rápido e a gente está vendo, não é mais só uma questão de ambientalistas avisando sobre os custos de mudanças climáticas, são as empresas seguradoras e as resseguradoras. 54% do PIB mundial depende da biodiversidade. As grandes resseguradoras estão dizendo que os sistemas financeiros não vão conseguir funcionar mais porque não dá mais para assegurar os custos das mudanças climáticas. Vimos isso acontecendo no Rio Grande do Sul no ano passado, em Brasil. Os incêndios florestais em Los Angeles, os custos gigantescos, e as seguradoras não vão mais fazer seguro dessas propriedades. Recentemente, um membro do conselho da Allianz, lá na Alemanha, disse que o sistema financeiro não vai funcionar mais se a gente não conseguir assegurar mais. O custo do seguro vai ficar alto demais. Outros serviços financeiros também não vão aguentar, vão sentir o impacto. Então, qual é o custo global das mudanças climáticas? Quando o relatório saiu recentemente, com o custo global de mudanças climáticas entre 2025 e 2100, pode ser maior do que 12 trilhões,
1.000 trilhões de dólares. O crescimento econômico não consegue acompanhar o custo das mudanças climáticas. Então, a gente precisa realmente ver as oportunidades para financiar as soluções que vão funcionar e investir também em soluções. Isso seria um modelo de negócios positivo para nós, para o planeta, e o lucro que teremos, além de tudo mais, de fazer negócios, teremos um planeta bonito para viver, onde a gente tem ar limpo para respirar, e eu acho que isso é muito importante para toda a comunidade global. Outros números, o Roadmap de Baku, 1,3 trilhão todo ano, precisa estar disponível para apoiar os países em desenvolvimento, para tomar ações climáticas de acordo com os relatórios da ONU, dizendo que os custos anuais para tomar ações é de 3 a 4 trilhões, que significa 3 a 4% do PIB mundial. Então, se a gente não tomar as ações necessárias, a gente não vai conseguir salvar o planeta. Muito obrigado, Marco. Patrícia, será que você poderia falar como você vê os desafios e a urgência das soluções climáticas no Brasil? Com certeza. Obrigada pelo convite. É bom falar depois do Marco, porque eu acho que a minha visão está bem alinhada com a dele. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Só para falar do jeito que você me apresentou, eu sou inquilina ali na Alameda, né? Muito caro o aluguel lá. Todo mundo coloca a gente do cara, mesmo depois de 20 anos, é a referência de outra marca. Então, eu comecei como uma analista da CNN para cobrir a COP amanhã. Eu vi os artigos, eles diziam, ela é a ex-secretária do Dória. Eu falei, gente, sempre ligado com alguém. Eu nasci em Campo Limpo, eu fiz a minha própria carreira, eu pago aluguel. Então, eu só queria que as pessoas parassem de me apresentar como alguém que trabalhou para um outro homem. Então, voltando para o clima, por que eu estou aqui? Na pandemia, quando eu falei sobre o que eu estava fazendo, eu estava ali no gabinete de crise para a pandemia, com a estratégia de desenvolvimento econômico. Eu não passei na quarentena, né? Tinha meus filhos, que agora que as meninas gêmeas estão com 10 anos, por 3 anos, elas me viram muito pouco, mas eu entendi que a pandemia foi um treinamento, porque foi o único ano em que a gente conseguiu ter um retrocesso em termos de emissões que a gente produz todo ano. Nesta semana, estamos começando o overshooting da Terra. A gente começou, para cada país tem uma data. Esse ano, a gente está fazendo o overshooting do planeta Terra. Então, tudo que a gente faz daqui para frente vai ultrapassar e não vai ser regenerado no planeta. Então, a gente está matando o planeta daqui até o final do ano. O que a gente precisa fazer agora é mostrar que, primeiro, é uma questão de vida ou morte. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta de ouvir isso, mas se a gente não mudar o curso do que está fazendo, não vai ter chance de voltar, mas não vai ter outra oportunidade. Está fechando essa oportunidade daqui a 3 ou 5 anos. E outro ponto, o Acordo de Paris, tudo que a gente começou com as COPs, a ECO 92, o Acordo de Paris 10 anos atrás, foi para a gente alcançar o limite de 1,5 grau acima dos níveis de temperatura que nós tínhamos quando começamos a Revolução Industrial. É muito importante aqui na FGV estar aqui, porque eu estudei administração na FEA,
E todos nós aprendemos aqui uma coisa, tudo que nós aprendemos nos processos produtivos, nos modelos de serviço, tudo está baseado na Revolução Industrial. Sempre pressupondo que nós somos recursos, recursos humanos, recursos naturais. E a gente não, tem o princípio de que não precisa regenerar nada. Então agora a gente precisa mudar imediatamente como a gente aprende, como ensina, porque a gente está tentando mudar o curso, mas os alunos estão aprendendo do mesmo jeito que nós aprendemos 20, 30 anos atrás. Sim, eu estou feliz de ouvir que a FGV está mudando e eu quero ver o que vocês estão ensinando, por favor, porque a gente precisa mudar a economia, os princípios econômicos, que ainda estão baseados na produção, na forma como nós fazemos coisas, e a gente precisa mudar isso. E por quê? O Marco já falou de alguns números. Então, por que a gente ultrapassou 1,5 grau no ano passado, já estamos em 1,7. Tudo que a gente precisa agora são duas estratégias, o que a gente chama de mitigação e outra de adaptação. Significa que é bem louco, a gente é meio bipolar. A gente sabe que está numa crise e precisa se preparar para ela, mas a gente precisa mudar também a forma como trabalha, para que daqui a 20 anos a gente volte para uma vida mais sustentável. Faz algumas semanas, uma pessoa esteve aqui e explicou de uma forma muito clara que a gente não pode desistir do 1,5 grau, a gente pode voltar, mas a gente vai ter que viver uma vida por 2 ou 3 décadas acima de 1,5 grau. Então, a gente vai precisar de 8 trilhões de dólares por ano para as duas estratégias e alguns desafios e oportunidades aí. O mundo todo, 1 trilhão por ano. Ano passado foi o melhor de todos. A gente conseguiu 1,73 no máximo nas estimativas. Então, entre 5 e 6 trilhões de dólares. E só 2% para adaptação e 4% para a América Latina. Então, a gente tem um desafio tanto na quantia, na forma como nós alocamos o dinheiro e também na abordagem regional para o dinheiro. Eu vou concluir meu comentário com uma oportunidade para mudar, especificamente na América Latina, especificamente no Brasil, porque nós somos o único país, a única região em que essa transição pode gerar prosperidade numa escala muito grande. Porque o modelo que nós projetamos no Ministério das Finanças nos últimos anos, provamos que podemos duplicar o PIB investindo em energia, transição de energia, bioeconomia, agricultura sustentável. E a gente também pode se tornar um grande fornecedor para o mundo em todas essas categorias. Então, as oportunidades estão ali. O que a gente precisa para fazer acontecer? A gente precisa de uma estratégia para cada uma das empresas. Os alunos estão aprendendo diferentes setores, aprendendo sobre combustível sustentável de aviação, a transição de carbono, a medição de tudo isso. Isso é muito importante. Então, habilidades é uma das lacunas bem importantes. Só no Brasil, a estimativa é de que precisamos 10 milhões de oportunidades de trabalho em capacidade, mas menos de 10% dessas atividades existem hoje no mercado. Então, precisamos dos instrumentos financeiros desenhados de forma apropriada e ótimas estratégias para que isso aconteça. Caso contrário, vai ser muito fácil exportar lítio, que vai ser processado nos Estados Unidos e enviado para a Europa, não agora, né? Na China. Então, isso que está acontecendo. Então, se tivermos uma estratégia, se as pessoas quiserem o nosso lítio, a gente precisa negociar para produzir as células de bateria. Então, uma oportunidade enorme, mas eu não vi no meu tempo de vida um momento na humanidade em que a gente precisasse de tantas estratégias ao mesmo tempo para poder atingir a transformação na escala e no tempo que precisamos. Muito obrigado, Patrícia.
Eu tenho uma perguntinha rápida. Você pode falar um pouquinho mais sobre o plano de transição? Você falou, nós fizemos esse plano com o Fernando Haddad, ministro da Economia no Brasil. Quando você diz nós, é quem? A AIA, Systematic, é quem? O Haddad fez o plano e nós lançamos uma força de teste voluntário com o Instituto AIA, que a gente faz políticas públicas com comunidades indígenas e transformação de liderança. É por isso que eu quero aprender mais sobre esses cursos também. Nós criamos com o ministro um teste voluntário para mobilizar o setor privado para ajudar a entender onde estão as oportunidades e onde estão os desafios. São 3 planos em torno da economia net zero. É um plano de transformação ecológica com uma abordagem regenerativa. Tem 3 objetivos: aumentar a produtividade, inclusão e redução de emissão de carbonos do país. Então, eles lançaram esse plano, mas também com o Ministério da Indústria e Comércio lançaram um programa Nova Indústria Brasil, é um plano para industrialização, com estratégias de descarbonização, saúde e outras coisas. And then we have climate plan. Os 2 são planos de desenvolvimento. O que nós fizemos no Instituto foi refinar os planos para mostrar quanto que a gente pode crescer, em quais setores e subsetores estão as oportunidades e como o setor privado pode trabalhar para capturar as oportunidades no tempo necessário. Por exemplo, a transição de energia sozinha pode acrescentar 9 bilhões de dólares por ano no PIB da empresa. O SAF, Sustainable Aviation Fuel, a combustível sustentável de aviação, pode chegar a 20 bilhões de dólares por ano com o SAF, mas para isso acontecer, a gente precisa ser exportador global de SAF. E aí, considerando isso, temos um grupo muito importante de líderes europeus aqui. Um dos desafios é comunicar melhor que o SAF que nós temos no Brasil, BioSAF, é diferente do que tem na Indonésia. Porque a gente pode produzir e exportar esse tipo de SAF para a Europa. É uma oportunidade que a gente tem aqui para discutir junto e destravar as estratégias de comércio para isso acontecer. Outro exemplo é a bioeconomia, que é a segunda maior oportunidade. Tem, por exemplo, o cacau, que representa quase 5 bilhões de dólares para nós, mas hoje nós somos importadores líquidos de cacau. O preço hoje é 8 mil dólares por tonelada, mas o preço normal deveria ser 3 mil dólares. É o desafio do fornecimento por causa das mudanças climáticas. A produção na África Ocidental vai desaparecer, infelizmente, nos próximos 10 anos, e o Brasil pode ser o principal produtor global. Mas o desafio são as habilidades, uma coisa, e o segundo, mecanismos financeiros. Então, é o exemplo que nós temos. Nós temos a oportunidade, mostramos os desafios e agora estamos trabalhando este ano em estratégias comerciais, mecanismos financeiros e habilidades. Maravilha, muito obrigado. Eduardo, você pode falar sobre finanças? Por favor, como a gente paga por isso? Invest International apoia empresas holandesas que fazem comércio externo. O Brasil, é claro, é um parceiro comercial muito importante para os Países Baixos. Não só isso, não só parceiro comercial, mas também a entrada para as exportações europeias. Muitos produtos entram também, que entram por Roterdã.
A importância de finanças para os parceiros comerciais holandeses, é claro, é uma coisa que a gente pode ajudar fazendo a mescla das finanças para essas empresas. Quando a gente olha as taxas de juro, por exemplo, no Brasil, mesmo as pequenas empresas que vêm para o Brasil, elas têm que pagar 24%, 25% de juros, e é um desafio bem grande para ter retorno com todos esses números. Então, quando a gente pensa nos negócios no Brasil, quando se faz negócios aqui, a gente ajuda nas finanças lá na Holanda para poder adaptar aqui. Então, é um desafio. Tem muitos desafios e nós damos apoio não só com financiamento, mas com informações também para ajudar a fazer comércio no país. Mas somos apenas uma pequena parte desse ecossistema de financiamento, é claro. A Invest International, nosso financiamento vem do Ministério das Finanças, o que também ajuda a diminuir as taxas de juros. FMO de 49%. Temos grandes parceiros fazendo negócios no Brasil e, ao mesmo tempo, fazemos parte de um ecossistema maior em que a gente vê, por exemplo, Rabobank, com 700 pessoas, é um grande parceiro comercial. Eles estão no Brasil, nós apoiamos esse ecossistema. Temos uma pequena atribuição no financiamento de empresas holandesas. Maravilha. Quais são as empresas? Você pode falar delas? As empresas que estão aqui são empresas pequenas que estão dando os primeiros passos, dando uma olhada nas possibilidades de fazer negócios. Você está financiando empresas no Brasil. A gente está dando apoio a pequenas empresas agora, na Holanda, nos Países Baixos, no agronegócio, que deu os primeiros passos no Brasil. Mas só temos 3 anos de operação. FMO já financiou muitas empresas grandes. Eu fazia parte da FMO, com grandes investimentos. Nós temos um mandato para o parlamento holandês para pegar as pequenas e médias empresas e conseguir avançar no mundo e também no Brasil. E é o primeiro passo. Eu estou aqui também para analisar as possibilidades de escalar tudo isso e ver quais são essas possibilidades. Muito obrigado. Alguém tem uma pergunta? Muito obrigado a todos vocês. Foi muito interessante. Eu vou chamar o próximo painel agora. O próximo painel se chama A Urgência de Escalar as Soluções Climáticas. Nós temos aqui Rafael Tello, vice-presidente de sustentabilidade e presidente das operações no Oriente Médio da Ambipar. Ele trabalha com objetivos de desenvolvimento sustentável, COP30, mercado de carbono e COP30, ele é economista. Ele fez trabalho de pós-graduação na Alemanha e coordena o desafio de 2030 em Minas Gerais. E também integra comitês de ESG. Rubens Filho. Bom ver você, Rubens.
Ele é gerente executivo do ambiente do Pacto Global da ONU. Ele tem mestrado da Universidade de São Paulo e ele trabalhou o Water Think Tank no Brasil e o Climate Panel na cidade de Curitiba, no sul do Brasil. No Pacto Global, ele é responsável por tópicos como água, clima e economia circular. Ele trabalha com objetivos de desenvolvimento sustentável 6 e 14 como referência sustentabilidade e políticas públicas. Rafael, vamos começar com você. Você pode nos dizer como é que a Ambipar vê esse momento e o que está fazendo para escalar as soluções climáticas? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre a Ambipar. A Ambipar é uma empresa brasileira, 30 anos no mercado. Temos presença em 41 países hoje, mais de 20 mil funcionários. Como negócio, especialmente, temos duas verticais, os serviços ambientais e respostas à emergência. Em ambiente, temos dois pilares principais. Gestão de resíduos, para ter uma economia circular. Entendemos que isso é relevante. De acordo com a Fundação Ellen MacArthur, 40% precisamos promover para chegar ao Acordo de Paris, tem a ver com as economias e processos de economia circular e o processo de descarbonização. Nossa atividade mais forte está no offset. Geramos créditos de carbono com soluções baseadas na natureza e estamos tentando desenvolver uma compreensão maior desse tipo de projeto e como esse offset pode ser usado por empresas como parte do trajeto para descarbonização, especialmente no escopo 3. Então, muito rapidamente, o que nós estamos fazendo? Primeiro, muito importante, precisamos ter todos os créditos. Então, desenvolvemos o projeto REDD+ na região da Amazônia. Temos potencial para gerar mais de 5 milhões de créditos de carbono todos os anos, com altos padrões de integridade e divulgação. Nós estamos desenvolvendo também projetos de reflorestamento, muito interessante, não só conservar o que nós temos, mas também restaurar a floresta e o solo degradado que nós temos no Brasil. E onde vemos a oportunidade de escalar é na interação com a geração de crédito de carbono, em que os mercados e as empresas podem usar para compensar as emissões. Então, nós desenvolvemos algumas abordagens para nos ajudar nesse processo. Temos o acesso direto aos clientes, empresas com crédito de carbono, podemos vender diretamente. Também podemos, nós desenvolvemos também alguns tokens para ajudar esses créditos para pequenas compensações. Com a tecnologia de blockchain, nós podemos dividir os créditos de carbono em 1000 partes, estamos falando de quilos, e isso é muito bom para compensação em casos de viagens, navios, frete, caminhões, trens. Então, com o blockchain, nós podemos ajudar as empresas a compensar as emissões para ter uma forma muito robusta de garantir que estão fazendo da forma certa. E nós temos também um projeto muito interessante que nós desenvolvemos com a SAP, fizemos uma parceria global com a SAP, a empresa de software alemã, especialmente para gerenciamento, e hoje todas as empresas estão fazendo o inventório de gerenciamento de carbono no sistema SAP, eles têm acesso a uma plataforma integrada no ecossistema. Então, quando a empresa tem a quantia
quantia de carbono que emitiu, ela entra lá numa plataforma e a gente pode ajudar a empresa a fazer a compensação de escopos 1, 2 e 3 para garantir transparência e dar confiança para que a empresa saiba que ela está fazendo a coisa certa. Não foi tão rápido assim, mas é isso que a gente está fazendo, tentando acelerar essa compreensão sobre carbono e especialmente a compensação das emissões de carbono. Rubens, você pode falar sobre o Pacto Global no Brasil, que tem muita influência aqui, muito robusto, e como é que vocês veem a COP30 e as soluções globais no ponto de vista do setor privado no Brasil? A gente já volta para você, Rafael, com uma pergunta. Eu agradeço muito o convite, mais uma vez obrigado, Pedro. O Pacto Global é muito conhecido, acredito, mas nós temos essa iniciativa de negócios. Eu estou aqui no Brasil há 23 anos, temos 2.000 empresas. Então, no Brasil, desenvolvemos engajamento coletivo com empresas em termos da conquista da meta Net Zero, circularidade, a agricultura sustentável, etc. Então, a COP30, para nós, é dos principais tópicos, como para todo mundo aqui, para toda a instituição brasileira, no interior também, então no país. Então é bom para mostrar o que a gente está fazendo nas empresas. Temos mais de 12 iniciativas no Pacto Global Brasileiro sobre questões ambientais, por exemplo, a agenda de mitigação, a de adaptação, a de implementação, a comunicação. Então, os 4 juntos temos 12 iniciativas. Acredito que tenhamos mais de 500 empresas trabalhando com a gente, prontas para mostrar o que estão fazendo em termos de soluções climáticas. Então, quando eu falo de soluções climáticas, é claro que eu estou falando de net zero, adaptação, muita coisa. Então, nós estamos engajando as empresas, incentivando para que elas mostrem o que estão fazendo, porque essa é a COP da implementação, né? A COP30, a gente vai falar sobre isso. André Corrêa do Lago. Ele está falando sempre ali no noticiário, na televisão, nos artigos, que é a COP, que a gente precisa mostrar o que vem fazendo. É uma oportunidade única. Eu sei que tem muita gente falando sobre a COP em Belém, mas para mim, particularmente, é uma oportunidade única para ter a COP na região da Amazônia. Eu sei que tem lá seus desafios, e especialmente a infraestrutura. Eu sei que está todo mundo com medo, preocupado com a infraestrutura, mas eu penso bem positivo sobre isso. Você está falando onde ficar? Quanto vai custar isso? Mas eu acredito que tudo vai se resolver o mais breve possível. E a gente precisa estar lá na Amazônia para discutir a Amazônia. Quando a gente fala de bioeconomia, a Patrícia esteve aqui há alguns minutos, ela falou sobre como a bioeconomia é importante. Isso é muito importante, mostrar cara a cara como a bioeconomia funciona. A bioeconomia na Amazônia é uma coisa muito única. E para nós, mais uma vez, estamos trabalhando, discutindo com a comunidade empresarial no Brasil, que isso é uma oportunidade única para eles mostrarem o que estão fazendo. Porque, infelizmente, estamos morando em uma área onde tem muita gente que não acredita, especialmente nas mudanças climáticas. A gente precisa mostrar que a transição justa é uma coisa importante, pode ser economicamente possível para todos. Podemos mostrar, por exemplo, que a bioeconomia, como a Patrícia disse rapidamente aqui, é uma das coisas mais importantes em que a gente pode investir. Soluções baseadas na natureza. A gente fala muito, a gente não está mostrando o que está fazendo, e isso é um problema. Está acontecendo? Sim, está acontecendo, de certa forma está.
não só na Amazônia, mas no país todo, no sul global também. Então, uma das coisas que eu posso falar rapidamente é o engajamento de outros parceiros do sul global, como a Indonésia, o Quênia, a Colômbia. Nós 4 desenvolvemos um grupo juntos para discutir os sistemas alimentares. Então, estamos discutindo os sistemas alimentares com todas as empresas, e o que a gente viu é que tem coisas sendo feitas agora, especificamente na Indonésia, no Quênia também, na Colômbia. Tem muita coisa para mostrar. Mesmo no Brasil, temos algumas empresas, temos as pequenas e médias empresas agora, e grupos maiores de empresas multinacionais que estão percebendo e querendo entrar nesse tipo de mercado. Então, a gente precisa fazer a escala, é essa palavra. Todo mundo está usando essa palavra, mas é verdade, a gente precisa escalar, ampliar tudo isso, a gente precisa ver o que está acontecendo, a gente precisa ver o suporte financeiro. Então, é este o momento, uma oportunidade única na vida. Muito obrigado. Rafael, deixa eu me perguntar uma coisa. Eu entendo que a Ambipar, basicamente, é uma empresa que trabalha com sustentabilidade. É assim que vocês ganham dinheiro? Isso. Então, esse é o seu modelo de negócios, né? Salvar o mundo. É como vocês pensam. Isso. O meu trabalho fica mais fácil, assim, porque eu promovo sustentabilidade internamente e reveste também em mais negócios. É essa a questão. A gente entende que tem muitas oportunidades no mercado para a sustentabilidade. O que nós estamos fazendo, especialmente quando falamos de gestão de resíduos, a gestão correta de resíduos, segregando os resíduos o máximo possível, onde ele foi gerado, a gente consegue melhorar o valor dos resíduos, o que pode ser reciclado ou transformado em energia, e reduzir o impacto ambiental. E através desse projeto, recentemente estudamos outro negócio, uma escola de negócios relevante no Brasil. Eles viram alguns cenários que a gente consegue alcançar através da gestão de resíduos, circularidade. 240 mil funcionários até 2040. A gente pode colocar 11 bilhões de reais na economia todo ano com resíduos evitados que podem ser usados, e podemos promover também a redução de custos, especialmente para os municípios, para reduzir os custos de transporte de resíduos, de construção de novos aterros sanitários e também associados ao mau gerenciamento. Vocês fazem com tecnologia? É um misto. Fazemos muito, especialmente o sul global, temos esse desafio de promover inclusão e combater a pobreza. Então, fazemos com as cooperativas no Brasil, na América do Sul, mas investimos também em tecnologias com biodigestão para resíduos alimentares e formas de reciclagem química com materiais que a gente pode reciclar de forma viável. A gente investe nisso com essas soluções que são mais apropriadas. Tem outras, né, mais apropriadas para a América do Norte, outras partes em que o custo da mão de obra é muito alto. Alguma pergunta? Rubens, how Mono Compact can serve as a bridge between the private sector and this new technology from you? Desculpa, não ouço. Me perguntaram como o Pacto Global funciona para o setor privado e para a tecnologia. Acredito que um dos principais papéis do Pacto Global no mundo todo, não só no Brasil,
trabalhar como um grupo de engajamento. Então, estamos aqui para encontrar soluções junto com as empresas. Vemos que tem tantas empresas com tantas tecnologias e inovações para oferecer, e somos como uma rede. Estamos aqui para trabalhar com um grupo de engajamento, para apresentar para as pessoas, não só para as pessoas, mas o que elas estão fazendo, as iniciativas, os projetos. Então, é isso que eu venho fazendo. Quando eu falei, por exemplo, as 12 iniciativas que nós temos em torno do ambiente da COP30, estamos falando de tecnologias e inovações. Por exemplo, temos um grupo que está discutindo os biocombustíveis para transporte terrestre. Esse grupo é muito importante, porque a gente discute tecnologia de biocombustíveis, as oportunidades, o que nós temos lá. Então, as empresas estão mostrando o que estão fazendo. Estão apresentando, por exemplo, os benefícios econômicos de usar um tipo diferente de biocombustível, não só o etanol, mas hidrogênio, por exemplo. Eles estão testando e mostrando para outras empresas. E essa é a beleza do Pacto Global. As empresas podem mostrar, apresentar umas para as outras, sem nenhuma limitação comercial, porque nós atuamos como uma rede, é isso que nós estamos desenvolvendo. Outra pergunta ali atrás do Pedro. Você pode se apresentar, por favor? Sim. Meu nome é Evening. Eu sou alemão, mas moro aqui no Brasil. Eu tenho uma pergunta para o Rafael. Ele falou de créditos de carbono e falou da tecnologia de blockchain. Aí eu trabalhava para essa coalizão de blockchain com muita pesquisa em créditos de carbono. E eu fiquei um pouco preocupado que o Brasil tem pouca ênfase nesse sistema de carbono e com pesquisa, e talvez eu vi que não seja bem uma solução, mas talvez piorando o carro, o problema da metodologia, a integridade. Todo mundo, tudo traduz em emissões de carbono, mas tem muito mais além disso. Isso também é uma preocupação nas suas conversas. As pessoas são mais críticas e querem se afastar dessa questão dos créditos de carbono? Ou como é que é? Obrigado pela pergunta. Primeiro, acho que é importante ser claro que, como modelo de negócios, a gente entende que pode não ser a solução para tudo. A compensação é uma parte da solução e a gente acredita que seja uma parte pequena. Uma parte grande são as empresas de engenharia, os processos de transformação que vão além dos nossos modelos de negócio. Não estamos lidando com isso, mas entendemos que a descarbonização em si, a mudança dos combustíveis, dos processos, reduções de emissões, processos, isso é mais relevante. Sobre os créditos de carbono especificamente, porque somos uma empresa brasileira, temos esse entendimento da importância das soluções, dos projetos baseados na natureza. Estamos usando soluções da natureza e podemos organizar, então, na preservação. Na mídia é controverso, mas a gente acredita ter os resultados que a gente consegue reduzir a velocidade do desmatamento, a gente pode combater, promover resistência para reduzir essa exploração, isso é muito importante. Além de outros fatores que nós temos, água, biodiversidade, outras questões que não estão sendo levadas em conta quando falamos do valor dos créditos de carbono, mas nós acreditamos nessa solução. NBS, não acreditamos que seja a única, é a que funciona para nós.
E uma coisa, se estamos aqui em um fórum para discutir o futuro, é muito importante entender que tem um caso, em última instância, estamos falando do mercado, os interesses, segmentos, trabalhando em benefício próprio, no interesse próprio. Então, tem gente que diz que as soluções baseadas na natureza não são a melhor solução, mas não tem ninguém dizendo assim, vamos fazer um padrão de integridade para soluções baseadas na natureza, para poder separar o que é projeto ruim do que é projeto bom. A gente precisa tomar partido nessa negociação. Essa é a importância da COP30 acontecer aqui no Brasil. Como o Rubens disse, se você quiser ter um posicionamento para o Brasil, para a América Latina, para os países em desenvolvimento, na agenda de carbono, a gente precisa usar a COP para o que a gente quer atingir na próxima década. Então, é este o momento para dizer, NBS é uma solução, é claro que não é perfeita, tem muito o que melhorar, mas a gente precisa trabalhar no aspecto de melhoria da solução e não dizer, isso aqui não deveria ser incluído. Pensar só em CCS e outras soluções técnicas que não vão trazer benefícios para atingir florestas com florestas, áreas com florestas e biodiversidade. Então, essa é a nossa posição e, como eu disse, não é uma panaceia para todos os males, mas queremos fazer parte disso e trabalhar na transição, na necessidade de curto prazo de compensação. Vocês dois são brasileiros, né? Ótimo. Vocês falaram muito sobre o Sul Global, sobre a COP. Acho que uma coisa bem interessante que talvez ajude, como nós estamos tentando conectar o Brasil com outro país aqui, fazer o que vocês fazem, quais são os principais desafios que vocês têm sendo brasileiros, porque a gente sabe que tudo que a gente faz aqui é um pouco mais difícil do que na Europa, porque a gente mora num país muito plural, tem muita coisa acontecendo. Como é que pode atrair a conservação no país com tanta pobreza, como você disse antes? Como a gente pode traduzir esses problemas para as pessoas que não são do Brasil? Desculpa. Ótima pergunta. Quer começar? You've been like a global trotter now, so. Você é tipo um globetrotter agora, né? That's a very good question. Desculpem. It's very good, but it's Não, tudo bem. É uma pergunta muito boa, mas ela é relevante. Porque o Brasil, especialmente, e outros países que estão no estágio de desenvolvimento que nós estamos, nós temos um desafio capcioso. Nós temos muitos desafios, mas também temos muitos recursos e áreas de expertise. O objetivo agora é de desenvolver a Ambipar no Oriente Médio. E quando eu visito um cliente lá eu falo, tudo bem, a gente vem do Brasil com uma tecnologia, uma solução que você não vai encontrar na Europa nem nos Estados Unidos e que é melhor para você. Ele sempre pensa, por que o Brasil? O que você tem lá? E aí tem essa história, como a gente não tem uma legislação forte em vigor para gestão de resíduos, descarbonização, compensação de carbono, a gente precisa encontrar soluções privadas e isso nos ajuda a inovar e a criar soluções melhores, especialmente para países que estão no mesmo nível de desenvolvimento institucional que nós. Então, é uma coisa que é um desafio, porque precisamos combater essa resistência e essa compreensão, essa ideia de que nós somos um país que não oferece soluções, só recebe soluções. Isso é um desafio. Outro é o financiamento. O Brasil, as finanças, as taxas de juros aqui são super altas, temos oportunidade de acessar fluxos de capitais internacionais,
Mas tem outro tópico aqui, isso é muito sério, tem que levar em conta também na Ambipar. Nós tentamos passar informações para todos os classificadores do mercado de ESG, queremos no ETF, instituições financeiras, que é muito bom para os nossos negócios. Mas tem lá empresas que parecem não se importar sobre as especificidades dos países em desenvolvimento. Vou dar um exemplo, não vou dizer o nome, mas tem uma empresa que não aceitou as informações que nós fornecemos sobre os números de funcionários que nós temos na empresa. E aí eu fiquei curioso, eu perguntei, por que você não aceita esse número? E eles disseram, porque você não especificou aqui o funcionário que trabalha em tempo integral e meio período. Aí eu falei, no Brasil a gente não tem empregados meio período. Aí eles disseram, tudo bom, não me importa, tem que colocar ali. Outra coisa que aconteceu, nós fazemos parte do que nós chamamos da Bolsa de Valores no Brasil, do novo mercado, que é o nível de governança, os padrões mais altos de governança na Bolsa de Valores. A gente colocou no nosso relatório que nós fazemos parte do grupo de empresas do novo mercado da B3, e aí ninguém quer saber o que é na Bolsa de Valores brasileira, o que é esse padrão de alta governança. Eles dizem, tudo bem, a gente nem se importa. Aí a gente tem que colocar lá a responsabilidade, ownership, com pequenos investidores e outras coisas que para nós é uma coisa que é dada como certa, e agora a gente precisa não só dizer na nossa comunicação, mas também entender que tem uma falta de interesse no que nós estamos desenvolvendo aqui, e a gente precisa se adaptar, especialmente à comunicação, para poder quebrar essas barreiras, para receber os investimentos e ser respeitado como empresas que realmente está lutando para promover a sustentabilidade. Desculpa, né? Foi longo, mas obrigado, muito obrigada. Gostaria de dizer alguma coisa, Rubens? Bem rapidinho aqui, eu gostaria de agradecer a pergunta, que é muito importante. Eu estava só brincando, mas no Pacto Global, que é muito diferente aqui dos outros do mundo, temos aqui, por exemplo, para os Países Baixos, e eu acredito que o Pacto Global lá nos Países Baixos é ótimo, mas no Brasil nós somos enormes, porque todo mundo fica perguntando, mesmo o pessoal dos Países Baixos, eles perguntam, por que vocês são tão grandes? Por que vocês são tão importantes para o país? Não só os holandeses, mas os franceses, japoneses, porque nós temos tantos desafios, nós temos muitas oportunidades também. Então, temos a floresta tropical mais importante do mundo, está aqui. Temos oportunidades enormes de transformar, trazer empresas, reunir empresas. As empresas brasileiras, mesmo as multinacionais com sede no Brasil, elas estão muito envolvidas com a sustentabilidade. A ESG não é mais um risco, é uma coisa grande aqui. Então, agora as pessoas podem falar, eu sou ESG, eu sei que é estranho, mas elas podem reivindicar isso, porque não é mais um risco. Antes era um risco, agora não. Um risco financeiro. Então, acredito que os brasileiros gostam de pensar grande. Se sustentabilidade é importante, então ela é muito importante para nós. ESG é importante, então ela é muito importante para nós. Estamos oferecendo soluções, temos uma empresa que demonstrou o que nós estamos fazendo, temos soluções muito boas. É muito importante ver que a nossa matriz energética, por exemplo, todo mundo sabe, mas para quem não sabe,
clean energy base. So 95% de we energia are a country limpa. that has been offering Então, solutions nós for so long oferecemos time, but we have soluções a há problem. tanto We tempo, don't mas know temos how um to problema. showcase. A gente não sabe Because demonstrar we isso, always see that porque a gente our neighbor has a acha greener, que a grama do greener, nosso vizinho a greener side. é So mais this is a verde. problem Então, é for um us. problema para And nós. the COP is here to actually A to COP demonstrate está the aqui opposite. para demonstrar o oposto. Wonderful. Thank you, Rubens. Thank you, Maravilha. Rafael. Obrigado, Rubens. Obrigado, Rafael. Marco, let's go on with the third. Now I'm going to turn things Marco, over to, eu agora to vou Marco, passar para o and Marco he's going to present the, e ele vai Dutch company. apresentar as empresas holandesas. Muito obrigado a todos. A gente vai passar para a parte final dessa sessão matinal. Vamos começar dos desafios incríveis que nós temos globalmente e os custos. A gente foi muito inspirado pelo painel, Patrícia Ellon, dizendo que tem muitas soluções das empresas que estão aí operando e transformando essas soluções em oportunidades de negócios. Falamos sobre a Amazônia também, como o Brasil tem esse papel inacreditavelmente importante de receber os negócios aqui e para o mundo, né? Então, a COP30 vai ser em torno disso. Aí, a respeito disso, neste grupo de empresas inovadoras dos Países Baixos, fomos a Manaus, estivemos lá há 2 dias antes de ir para São Paulo, e foi um grande prazer. Meus primeiros passos na Amazônia foram há 32 anos, e eu vi outras pessoas entrando ali, pulando no Rio Negro. Então, realmente, eles tomaram um banho dos desafios da Amazônia. Foi ótimo ver. Então, a gente se inspirou ainda mais. Destaque no Brasil. E aí, construir essas colaborações globais entre as empresas brasileiras e holandesas é só um exemplo do que a gente precisa fazer. É um exemplo ótimo. Então, eu vou apresentar a todos. E talvez a gente, com a inspiração do último painel, como é que a gente pode trazer soluções do Brasil para os Países Baixos e para a Europa, para ter essa colaboração global, os Países Baixos e o Brasil. Então, só para dar um pouco dos Países Baixos aqui em São Paulo, gostaríamos de apresentar as seguintes empresas holandesas. Teve uma que teve que sair. Infelizmente, eu vou mencioná-los, mas eles não conseguiram estar aqui com a gente hoje. Eu gostaria de chamar primeiro alguma coisa que conecta os Países Baixos do Brasil, que é o oceano entre nós, o mar entre nós. Uma empresa chamada The Ocean Cleanup. Por favor, a gerente da empresa Ocean Cleanup, você pode falar conosco sobre o que você faz. Hi, everyone. Olá a todos. So, plastic pollution, it's the A biggest poluição or one com of the biggest plásticos é environmental challenges um of dos our maiores time. desafios climáticos do Plastic nosso is tempo. it's a very O useful plástico product. é um We have produto it muito all útil. around this room. Ele Look está around, the em chairs tudo are quanto é from lugar, aqui na plastic, microphones from sala. plastic, the boxes are from plastic. As caixas de Plastics we all plástico, use on a gente daily usa basis. plástico But diariamente. unfortunately, plastic Mas, is not only in this room, it's infelizmente, o also plástico in não está nature. só aqui na It is sala, está na in our waterways and in the natureza, ocean. nas And nossas it's really damaging águas, there. no oceano, It e causa impacts muitos our danos. marine Impacta environment. nosso ambiente It can marítimo, entangle species, they get ingested, and pode it's se really enrolar damaging nas impact espécies, elas on animals engolem and e our marine realmente causa environment. danos It aos also animais e ao meio impacts our ambiente. Impacta environment, like também mangroves o and nosso coral reefs that are ambiente, important como for os our ocean health. manguezais, os Those are corais, communities that are dependent comunidades on the litorâneas waters, que on the ocean, precisam are damaged by dependem plastic da água do pollution. And oceano, I'm not even que speaking estão about prejudicadas the com a poluição economic dos costs. oceanos. Eu nem estou falando dos custos The tourism econômicos. industry is A dependent indústria on de clean beaches, on turismo healthy oceans. depende de And at praias the moment, bonitas, it's not oceanos getting less, limpos, it's e only no getting momento worse. não está reduzindo essa Plastic poluição, só enters the piorando. ocean, Quando o it plástico stays there. chega ao oceano, ele Some fica plastics can ali. last up to Tem 1,000 plástico years que to pode decompose. durar Some take a few 1000 years. anos até ser All decomposto, plastics alguns in the end anos para will outros, fragmentate and mas break todos down eles in são smaller pieces, fragmentados in em pedaços microplastics. menores, The microplásticos, e os almost impossible to clean microplásticos up. são quase They are impossíveis very de small, limpar, you são can't even muito see them. pequenos, às vezes a gente nem consegue So it's ver. important
Então, é importante que a gente faça alguma coisa antes que os plásticos se transformem em microplásticos. A gente precisa agir agora, antes que seja tarde demais. Sou Jennifer Nitter, e Ocean Cleanup é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve tecnologias para limpar plástico. E nossa missão é tirar os plásticos do oceano. Nossa abordagem tem duas partes. Primeiro, a gente quer limpar os plásticos que já existem no oceano. Então, desenvolvemos uma tecnologia de grande escala que limpa o Pacífico entre a Califórnia e o Havaí. Tem maior acúmulo de plástico no mundo, 3 vezes o tamanho da França. Então, dá para imaginar que é uma área enorme para cobrir e para limpar. Esse sistema tem 2 quilômetros de comprimento, estamos implementando, mas tem muito trabalho para poder limpar essa água. Nossa segunda abordagem é parar o fluxo de plásticos, parar que eles entrem dos rios para os oceanos. Desenvolvemos uma série de tecnologias para fazer isso e estamos limpando em 8 países no mundo e esperamos escalar isso no futuro. Nossa organização, começamos há 11 anos, fizemos muita pesquisa e análise de monitoramento dos plásticos para entender melhor a poluição dos plásticos e desenvolvemos o primeiro modelo no mundo que mostra que as emissões de plástico dos rios para os oceanos e mostrou que cerca de 1% de todos os rios do mundo são responsáveis por 80% das emissões de plásticos no oceano. Então, a gente não precisa limpar todos os rios do mundo. A gente só precisa se concentrar nesse 1%, que é cerca de 1.000 rios. Então, alguns desses rios estão aqui no Brasil. Então, esperamos começar essa implementação no Brasil também. Esses óculos solares são um exemplo do que a gente pode fazer quando tira o plástico da água e transforma em produtos como esse. E os óculos são feitos de 99% de produtos plásticos do oceano. Desenvolvemos também outros produtos. A IKEA também é um grande parceiro, produtos que podem ser usados no carro. Então, tem muito para ser feito, muito trabalho. E eu estou aqui hoje para a empresa que desenvolve tecnologias. Não é fácil. Nos últimos 11 anos, tivemos muita tentativa e erro para o sistema grande de limpeza. Ficamos muito empolgados de entrar na água, colocamos o sistema para funcionar, mas não pegou o plástico. Não é o resultado que a gente quer, né? Então, alguns meses depois, a gente dividiu em 2 partes, e não podia ser pior. Acho que o mais difícil para a nossa empresa, mas a gente quer continuar e desenvolver novas tecnologias que nunca foram desenvolvidas antes. A gente tem esse tipo, são oportunidades de aprendizado não planejadas, como a gente chama. Então, cada problema pode também servir como lição. A gente está aqui hoje com um bom sistema e que a gente espera implementar aqui no Brasil também. Estamos procurando parceiros, empresas, governos, instituições de pesquisa que possam nos ajudar a limpar os rios e podemos fazer isso juntos. Obrigada. Muito obrigada, Iona. E aí eu gostaria de ir para outra empresa que também trabalha para os oceanos, Valentine. Tem agronegócio em Cal Blue. Pode pegar o microfone. Você tira gás carbônico do ar através do kelp e faz outras coisas com isso. Pode falar para a gente? Muito obrigado pela apresentação. Meu nome é Valentine Beecher. Eu trabalho para a Cal Blue. É uma empresa holandesa. Temos 80 pessoas trabalhando em diferentes lugares do mundo, Namíbia, Nova Zelândia, Alasca. E em breve estaremos no Chile.
Temos 25 milhões para escalar nossas operações em diferentes partes do mundo e cultivar algas marinhas em escala para capturar carbono, gás carbônico da biodiversidade marítima. Os principais desafios que nós temos e que estamos tentando resolver em um dos oceanos, a acidificação, um grande problema na biodiversidade marítima, os peixes estão em quantidade menor, e a agricultura, o segundo. Tem grande pressão sobre os agricultores para produzir mais com menos fertilizantes, e também o estresse climático que está impactando outras espécies. Então, tem necessidade de uma solução capaz de resolver os dois problemas, regenerando os oceanos e as terras. Aqui a Blue faz parte dessa solução. Temos uma solução baseada na natureza, cultivando algas marinhas em diferentes partes do mundo. Nós nos focamos no tipo de alga específico que cresce muito rápido, 30 centímetros por dia, mais ou menos. É o organismo que cresce mais rápido. E ele cresce tão rápido porque ele faz a fotossíntese e absorve muito carbono. Então, a gente está plantando cap forest em muitos lugares offshore para poder incentivar a biodiversidade. Se vocês podem ver a espécie florescendo no ecossistema, e é muito bonito. E o que a gente faz, a gente recolhe parte dessas algas, então só o que está ali na superfície, a gente processa em produtos diversos. O primeiro deles é um bioestimulante, um tipo de fertilizante que pode diminuir a dependência de fertilizantes que são comercializados na Europa. A gente pode reduzir os fertilizantes em até 22% para reduzir a emissão de carbono da fazenda. Na França, vocês provavelmente já ouviram, nós temos lá uma região em Champagne que nós aumentamos a produção em 30%. Então, hoje, as atividades que nós temos não só no oceano com o cultivo de algas marinhas, mas também na terra, com os produtos que estamos fazendo. Nós usamos uma estrutura chamada de 4 R's em inglês. Os retornos sociais, para a gente empregar pessoas locais na comunidade. Na Namíbia, 95% das pessoas são da Namíbia. Temos também uma escola para ensinar sobre conscientização sobre o oceano. Temos retornos naturais, biodiversidade nas fazendas, no solo, no oceano, sequestro de carbono. E temos os retornos financeiros para oferecer provisão em escala, para aumentar o ROI dos agricultores e os retornos inspiradores. Por exemplo, o privilégio de estar aqui para poder apresentar minha empresa para vocês. Então, hoje, o que a gente está tentando encontrar são parceiros para dar escala para essas soluções baseadas na natureza, para ter impacto nos oceanos, mas também no terreno, na terra. Obrigado. Muito obrigado, Valentim. É ótimo ver como você conecta diferentes partes da captura de CO2 para a agricultura regenerativa. Muito bom. O próximo é Geert. É difícil falar o nome alemão corretamente. Geert van Buckel. Você gosta de ouvir? Geert van Buckel. Ele é gerente de desenvolvimento da GOPA Meta. Ele trabalha no Brasil com agroindústria, agricultura regenerativa. Os produtos para fazer esse tipo de trabalho aqui. Bom dia, good morning.
Bom dia, meu nome é Gert van Bucke. Antes de eu explicar o que é a Gopa Meta-Meta, eu tive o privilégio de começar minha carreira profissional no Brasil em 1987. Trabalhei durante alguns anos em 87, em 1992. Fui na Conferência do Rio 92. E coisas que eu ouvi aqui, eu ouvi também, infelizmente, 33 anos antes no Rio de Janeiro. Então, o robô saiu, mas ele falou que está na hora de agir. Precisamos de atividades concretas, intervenções concretas para fazer as coisas acontecerem, porque o que estava acontecendo ali na Rio 92, infelizmente, já refletiu em outras COPs, em Glasgow há alguns anos, muitas promessas políticas, palavras grandes, contribuições dos países ocidentais, com o Acordo de Paris, mas geralmente para no nível local. Então, desde o início da minha carreira, trabalhei muitos anos na ONU, a mesma coisa, muito falatório, mas pouca ação. A Gopa Meta-Meta é uma empresa pequena, eu entrei há 6 meses, estamos nos concentrando em práticas locais para lidar com o impacto das mudanças climáticas, adaptação e mitigação climática. Fazemos isso em vários países africanos e asiáticos. Ainda não estamos no Brasil, mas achamos que as contribuições que podemos trazer para os problemas climáticos em países como Bangladesh, Paquistão ou mesmo Sudão e Nigéria também podem ser aproveitados para países como o Brasil. E o motivo pelo qual estou nessa missão é para explorar mais oportunidades de colaboração com instituições brasileiras, também instituições acadêmicas brasileiras. Eu tenho a felicidade de estar na Fundação Getúlio Vargas para explorar essa oportunidade. Como podemos ver aqui, estamos na cidade de Wageningen, perto da universidade, que está entre as 5 top do mundo em agricultura. Então, temos um link bem próximo com eles, para os campos onde operamos, mas basicamente em experiências locais, não estamos impondo nenhuma tecnologia, estamos vendo a capacidade de absorção que existe no nível local. Temos 250 centros inteligentes, que a gente chama no mundo todo, são inteligentes, são simples, baseados no mercado, acessíveis, reparadores, tecnologias reparadoras. Então, estamos vendo oportunidades bem básicas, com pouca tecnologia, que estão para resolver problemas relacionados a clima. Uma das coisas que a Meta tem muito orgulho, desde que foi aberta em 2004, no final do ano passado, 800 dessas bombas, 70% delas ainda estão operando, porque as comunidades locais conseguem consertar a infraestrutura elas mesmas. Meta também faz parte, foi absorvida por uma grande empresa alemã no ano passado. Então, eu estou aqui com 2 capas, sou diretor também. Tem um conselho de finanças do Banco de Desenvolvimento Alemão, junto com o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, para buscar soluções escaláveis sobre cadeias de valores sustentáveis, soja, pecuária e madeira. Estamos gerenciando
em nome do Banco de Desenvolvimento da Alemanha para investir nessas iniciativas. É por isso que eu estou aqui nessa missão, para poder conhecer parceiros brasileiros, aprender com as experiências que eles têm, a trabalhar nessas áreas. Se tem alguma iniciativa que poderia ser financiada pelo fundo alemão, desculpa não falar do holandês, estou falando do alemão, mas eu estou procurando engajar mais com a Fundação Getúlio Vargas para ver como é que o que pode acontecer, né, no futuro. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. A próxima empresa que eu gostaria de convidar é a Satelligence. Não só trabalhando nos oceanos, mas agora vendo do planeta, do satélite, para ver o que a gente vê. Monique, com as estratégias de parceria com o Satelligence, trabalhando em muitas partes do mundo. Pode contar o que você faz no Brasil? Bom dia, é muito bom estar aqui. Estou muito feliz de estar no Brasil, é minha primeira vez aqui e está sendo maravilhoso experimentar a energia da floresta amazônica. Eu também sinto que é importante contribuir para a proteção dela. Meu nome é Monique Fobender, eu trabalho para a Satelligence. Somos uma empresa de análise de dados de satélite, monitoramento. Nos concentramos em florestas, commodities, carbono. Antes de entrar na Satelligence, 5 meses atrás, eu trabalhei por 50 anos com commodities, óleo de palma, café, cacau, sempre me concentrando na transição do convencional para práticas sustentáveis. Eu estou feliz de ver que tem muita coisa acontecendo, boa experiência, e ao mesmo tempo eu estou muito consciente de que tem muita coisa sendo comunicada fora daqui e nem sempre é a realidade em campo. E eu acho que é a beleza de ter o monitoramento de dados de satélite, porque dados são reais e objetivos. Então, dados objetivos que podem mostrar o desmatamento, mudança no uso da terra e as implicações para a biodiversidade. Então, nossos fundadores de Satelligence, eles perceberam 32 anos atrás como é importante ter dados diretos na Indonésia. Tem uma floresta muito importante, começaram a mapear, fazer as imagens de satélite para entender o que estava acontecendo. Então, nesses 25 anos nos negócios, usamos dados geoespaciais e modelagem de IA para criar linhas de mapas no mundo todo. Usamos os dados dos mapas, incluindo nosso monitoramento contínuo, para ajudar os clientes do mundo todo na transição para modelos de compras sustentáveis, reduzir emissões de escopo 3, ajudamos também na questão de compliance com regulamentos e também a trazer ações com compromissos para ajudar o clima e a biodiversidade. Como eu disse, nós trabalhamos na Ásia, na América do Sul, trabalhamos com empresas upstream, downstream, temos grandes clientes como Cargill, que também está aqui, Bunge, mas também trabalhamos com a Nestlé, com a Unilever, com a PepsiCo. Trabalhamos com vários commodities tropicais, como soja, cana-de-açúcar, café, cacau, óleo de palma e vários outros. E acho que é importante mencionar que tem muitos provedores de dados aí, fontes abertas que muitas empresas usam, mas eu acho que é muito importante a gente ter dados exatos, consistentes. No mês passado, recebemos um relatório
uma avaliação CIOX e da Fundação Mundial de Cacau, olhando 32 fontes diferentes que tinham incompletude, e a Satellite se destacou com a qualidade dos dados que fornece. Obrigada. Obrigada, Monique. O que você está procurando aqui no Brasil especificamente? Estamos procurando ajudar os clientes aqui. Esperamos conseguir fornecer dados e soluções para os clientes aqui para a conformidade com a redução de emissões, mas também procurando parcerias. Então, por exemplo, com essa Fundação Mundial de Cacau, com as Sociedades de Conservação Mundial, que também são ativas aqui. Então, também outras organizações de conservação, de preservação, e esperamos trabalhar com elas aqui no Brasil, e parceiros, para ver como eles podem usar nossos dados para os clientes. Muito obrigada. É importante ver como você pode fornecer dados sobre grandes cadeias de commodities, mas o que nós vimos antes também na conversa, a nova bioeconomia, socioeconomia, os produtos que estão sendo produzidos e como a gente pode fornecer dados para assegurar que esses produtos da bioeconomia assegurem que a floresta continue de pé, mas ter também dados para mostrar para os clientes no mercado global. A próxima pessoa que eu gostaria de apresentar é Lucas Cordeiro. Ele vai falar em português, ele trabalha para uma empresa holandesa. Ele fala inglês muito bem, mas ele gostaria de falar em português hoje. E isso nos leva de volta para os recursos de água. E você tem uma solução bem inovadora, né? Pode pegar o microfone aqui. Lucas Cordeiro. Olá a todos. Como o Marcos disse, obrigado pela apresentação. Eu vou falar em português para otimizar a comunicação com as empresas brasileiras e também porque a gente está no Brasil. Eu sou brasileiro falando com empresas brasileiras. Então, vocês saberão quando eu terminar que eu vou falar muito obrigado. A LG Sonic é uma empresa que está no Brasil há bons anos, tem uma relação sólida no Brasil, tem escritório no Brasil, nós temos projetos que são simbólicos, são cases mundiais que nós temos aqui no Brasil, como o da SEDAI. Nosso objetivo é eliminar químicos prejudiciais usados na indústria de tratamento de água. Que químicos são esses? Químicos usados para resolver problemas com algas, harmful algae blooms, que são as florações prejudiciais de algas. O que essas florações fazem? Elas prejudicam, primeiro, toda a vida aquática. Então, a alga ela vai, por um desequilíbrio causado pela atividade humana, ela vai desequilibrar o ecossistema e ela mata todos os peixes do ambiente. Ela vai trazer prejuízo ao gosto e ao cheiro da água. Então, o Rio de Janeiro teve um problema muito sério nos últimos 3 anos. Tá? É o caso da SEDAI, que foi um problema da Geosminas. E a LG Sonic foi chamada para resolver o problema com a sua tecnologia, que torna desnecessário o uso de químicos. Tá? Terceiro problema, o uso de químicos é muito caro. Então, a gente também está falando não só de sustentabilidade, a gente está falando de finanças. E, normalmente, essas coisas não andavam em conjunto. A LG Sonic tem uma tecnologia disruptiva que faz com que tudo isso ande em conjunto. Então, melhoria do ecossistema, melhoria da qualidade da água para consumo e também economia de dinheiro. Tá? E como é que funciona essa tecnologia? Esse aqui é o nosso MPC Boy. É uma boia que é autônoma, tem placas solares, ela tem comunicação via satélite e ela emite ondas de ultrassom de baixa frequência. O que fazem essas ondas de ultrassom? Elas impedem a flutuabilidade das algas. Então, quando as algas vão ao solo à noite para pegar nutrientes, elas aguardam a luz do dia e começam a subir para a superfície para fazer o seu processo de fotossíntese. Essa onda de ultrassom de baixa frequência impede a sua flutuabilidade. Então, elas descem para o solo e morrem naturalmente. Então, é um processo absolutamente limpo. E é por isso que a LG Sonic hoje está em mais de 70 países, que ganhou diversos prêmios de inovação. A gente tem muito orgulho. A Holanda é referência em água, né? E a gente também tem uma relação muito boa, né? Brasileiros e holandeses. Então, essa aqui é uma relação clássica, né? De a gente estar aqui se beneficiando de uma tecnologia holandesa, né? Que não seria diferente numa cultura tão produtiva nesse setor. Bom, além disso,
a LG Sonic tem uma tecnologia de monitoramento de água, que também é disruptiva. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, essas boias estão monitorando a água, monitorando pH, temperatura, oxigênio dissolvido, ficocianina, clorofila. E o que é que esse sistema faz? Quando ele percebe qualquer alteração na qualidade da água, percebendo que as algas estão se adaptando, e algas são organismos altamente adaptáveis, a gente tem águas quentes, águas frias, muitos nutrientes, poucos nutrientes, águas vulcânicas, todo lugar. Se tiver uma piscina, tem água na piscina. Quando o sistema percebe que as algas estão se adaptando a essas ondas de ultrassom, o sistema troca a frequência. E eu estou sendo aqui reducionista ao usar o termo frequência. É uma tecnologia muito sofisticada, que não é só frequência. Frequência, volume, intensidade, ritmo. Tá? Então, essa tecnologia é patenteada, essa comunicação inteligente entre o monitoramento e o controle das algas, ela é patenteada e é por isso que a LG Sonic tem tanto reconhecimento no mundo. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui hoje, Marco, agradeço aqui ao governo holandês, a Nica, o Thomas, agradeço a todos, a nossa super diplomata Nathalie, está sendo uma experiência maravilhosa, representar uma empresa, representar uma cultura aqui hoje que está trazendo tecnologia e conhecimento. Muito obrigado a todos e um ótimo dia. Muito obrigado, Lucas. Prazer ter você conosco nessa viagem. So, Ok. the water that we then have algae-free will actually come to our house as drinking water. Quando a gente bebe a água, a gente não quer ter a alga ali. Então, como é que a gente pode gerenciar para que elas sejam melhores, esse gerenciamento seja melhor, o gerenciamento de energia? Gostaria de apresentar o Edward von Kessel. O microfone está aqui, da BNext, CEO, fundador da empresa, e ele vai contar um pouco sobre o que ele faz e como começou os negócios no Brasil e as soluções que tem para soluções mais inteligentes de água. Muito obrigado, bem-vindos, todos bem-vindos. Quando a gente voou lá de Amazônia para São Paulo, a gente estava viajando sobre a parte bem verde para as cidades, os prédios, e eu percebi que o que a Patrícia e o Marco disseram hoje, que a gente tem desafios muito grandes e a gente precisa de soluções grandes, que também podem vir de cima para baixo, mas também podem de baixo para cima, né? Porque a gente está falando de prédios, residências, como dito anteriormente, Net Zero, a gente monitora muitas casas Net Zero, mas para construir uma casa Net Zero, a tecnologia está cada vez mais complexa. Eu acho que eu conheço você, né? Então, é bem importante, e na BNext a gente faz software e hardware para monitorar as residências. É claro, tem a questão da sustentabilidade, mas cada vez tem mais a questão da matriz de eletricidade, a quantidade de energia necessária para entrar na grade, claro, o mais sustentável possível. A gente também tira energia, e como é que a gente, da grade, como é que a gente mede tudo isso? Na BNext, a gente gosta de ajudar todas as partes envolvidas para ter um melhor entendimento do que está acontecendo dentro dos prédios e das residências. A gente faz isso monitorando a energia, os fluxos, os corpos d'água, todo tipo de sensores, dados processados em tempo real. Assim que os dados são processados, a gente manda diretamente para a nuvem da BNext, aí são analisados, otimizados, e a gente vê, às vezes, IA e aprendizado de máquina. Com esses dados, a gente cria painéis, aplicativos. Aqui é um exemplo de um painel com um projeto em 35 residências, digamos. A gente vê aqui os painéis solares, quantas eles estão gerando, mas a energia também do sistema climático na casa, ou a energia da residência, da máquina
máquina de lavar roupa, de lavar pratos. É uma grande visão geral para gerentes de prédios para ver se tem algum problema, se a casa está usando mais energia do que deveria. Mas é bom também para comparar as residências, elas estão se saindo bem, porque construir uma casa que seja net zero é muito bonito no papel, mas na hora de implementar no campo pode ser muito diferente. Além do painel para os gestores, tem também um aplicativo para a residência. Ele foi destinado a Android e iOS, e a energia, por exemplo, da residência, a gente faz uma estimativa todos os dias de como ela pode ser usada, e numa base semanal e mensal. Se for um pouco mais do que o esperado, o aplicativo vai mostrar, e aí você pode tomar uma atitude em relação a isso. Um dos exemplos que é legal e é ótimo usar, se você pensar que você toma um banho por 5 minutos, poderia ser 50 minutos. É claro, na minha casa, você vai ver o quanto de energia que gasta. Eu estou aqui no Brasil, minha família está ali em casa. Eu posso ficar ali monitorando, claro. É bem divertido. Operamos há 8 anos, eu comecei a empresa há 8 anos atrás. O mundo mudou, a empresa mudou também. Mas antes disso, começamos a empresa que deve ser divertida, promover essa ideia de que deve ser divertido ter esse sistema inteligente, controlar as luzes, as cortinas, o sistema climático, tudo remotamente. E hoje, cada dia mais está ficando importante automatizar e controlar essas coisas, porque acreditamos que não seja só uma questão de produzir energia sustentável, mas também de consumir menos. E eu gostaria de trazer isso para o Brasil também, não só usar mais energia, mas de economizar energia. Muito obrigado, muito obrigado. Você também está vendo se os adolescentes não estão demorando muito no banho, né? Seus filhos adolescentes, isso. Muito obrigada. Então, a última empresa que temos aqui é a Recover, outra empresa que fala muito sobre água e como usar menos água em piscinas. Patrícia, cofundadora. Patrícia vai falar. CEO da empresa, uma invenção muito interessante para milhões de piscinas. Conte para a gente. Olá, bom dia a todos. Estamos aqui já faz uns dias falando de questões climáticas aqui na Holanda, no Brasil, mas a gente percebeu também que o Brasil é um país moderno, uma economia crescente, e a gente vê que as pessoas investem no bem-estar, em casas legais, em jardins, uma piscina no jardim, e aí que a gente entra. Meu nome é Patrícia Volva, eu estou aqui para falar da Recover. Em 2014, nós fundamos uma empresa Recover para sistemas. Já fiz a pergunta alguma vez, mas, por favor, podem dizer quantas casas com piscina tem no Brasil? Alguém sabe dizer? Não dá para dizer, né? 1,5 milhão de piscinas em casas. A segunda pergunta é, vocês percebem quanta água gasta-se com piscina para evaporação? 300 litros por dia. Se a gente fizer esse cálculo no Brasil, a gente perde 4,5 milhões de litros de água todos os dias, todo santo dia. Tudo bem, já foi filtrada, tratada essa água. Eu acho que é uma questão grande. E aí a gente vem para a terceira pergunta. O que a gente vai fazer em relação a isso?
As piscinas residenciais, será que elas deveriam ser proibidas no Brasil ou em outros lugares do mundo? Ou será que a gente precisa de uma legislação? Porque tem muitos países, as pessoas não podem encher a piscina sem o controle do governo, mas a gente precisa confiar no bom senso. Se instalar uma piscina no jardim, no quintal, a gente precisa ser responsável pelo controle de energia e de água da piscina. Eu sei que a maioria das pessoas, a gente sabe que a maioria das pessoas pensa nas mudanças climáticas como um problema abstrato, mas tem que pensar na própria casa, no próprio quintal. É importante que a gente faça escolhas diárias para que o mundo seja um lugar melhor, começando na nossa própria casa. A Recover, ela cobre a piscina e aí reduz mais de 80% da evaporação da água, só cobrindo a piscina. Além disso, tem muitas piscinas aquecidas no Brasil, aquecidas com... Desculpa, esqueci a palavra, com aquecedores, bombas de aquecedores. Já imaginou aquecer a casa com as janelas abertas? Porque é isso que acontece. Se você aquecer a piscina sem a cobertura, esse aquecimento vai evaporar. Então, se cobrir a piscina, pode reduzir os custos de energia em pelo menos 60%. Esse é o nosso produto, o nosso perfil com policarbonato. Você pode ver que o perfil tem preto embaixo, porque também é uma cobertura solar térmica, porque quando tem isso aqui e entra o raio solar, a parte preta vai aquecer a piscina em pelo menos 10 graus com a radiação gratuita do sol. Tem gente que diz que só nada em dezembro e janeiro, quando o verão está bem quente. Mas se cobrir a piscina, você pode ter 3 ou 4 meses nadando sem custos adicionais. A gente vende a cobertura em vários países do mundo, no mercado europeu. A gente faz na nossa própria fábrica, mas em outros países como a Austrália, a África do Sul, a gente encontra parceiros locais para montar, e é o objetivo também aqui no Brasil, encontrar empresas que vão fazer a cobertura aqui para instalar e vender aqui. Então, eu acho que já está na hora de recuperar, uma brincadeira com a palavra recover. Muito obrigado, Patrícia. Um ponto interessante que nós vimos no Centro de Bionegócios em Manaus é que Curuá, uma fibra natural da Amazônia, é muito forte e pode dar um ótimo bioplástico. Então, a gente já está lá analisando, será que a gente pode fazer uma cobertura de piscina de bioplástico? Vai ser mais incrível ainda, mais sustentável. Então, acho que a interação entre as empresas holandesas e o Brasil é uma coisa que realmente vai estimular e apoiar mais. A última empresa que não pôde apresentar hoje por questões familiares, Maicon, não vamos ter aqui no slide, mas talvez a gente possa fazer uma videoconferência para apresentação. É uma empresa que faz máquinas para separar plásticos de resíduos orgânicos em toda a cadeia de valores do tratamento de resíduos. Então, eu vou encerrar por aqui. Gostaria de agradecer a todas as empresas que apresentaram. Eu já vi essa imagem muitas vezes, mas fico muito... já vi essas apresentações várias vezes, mas fico muito inspirado de ouvir de novo. A gente pode realmente enfrentar de uma forma positiva todos esses desafios da crise climática. Muito obrigado. E agora, temos a última pessoa, Nathalie Gonçalves. Falei certo seu nome, Nathalie Gonçalves?
Is that correct? que é Yes, portuguesa e correct. holandesa. Hence the last name. So not Diplomat. Brazilian, sorry. É but diplomata Portuguese. portuguesa holandesa. And apparently also super diplomat, I just heard. So thank you very Eu much ouvi for the super compliment, diplomata, Lucas. muito obrigada. Okay, and go right ahead. Pode Tell ir. us what we've seen today. Pode falar o que a Okay, gente great, viu thank hoje. you. Ótimo. So, thank you for the introduction, Muito obrigado Matthew. pela So I'm here apresentação, representing, Matthew. the Netherlands, Eu estou aqui based in representando os Brasília, Países the Baixos. Netherlands, Fico embassy, lá em Brasília, na working Embaixada dos specifically on Países climate Baixos, and trabalhando economic especificamente affairs. com questões And, climáticas e together with, econômicas, our partners, junto with com os nossos Marco, parceiros, Arvio and Marco, Lisbeth, we have Rafael. been organizing this trade Organizamos mission, essa missão to Brazil, comercial para o where we brought, Brasil. 8 Trouxemos Dutch companies 8 and, empresas our financial institutions, Invest holandesas International, to e showcase instituições what the financeiras para Netherlands has to mostrar offer. o que I a heard a Holanda lot tem para about, oferecer. Eu great já ouvi examples muitos that are exemplos in Brazil. ótimos aqui no We also have great Brasil, examples in the Netherlands. And what we're trying to nos do Países is Baixos to, também, do que a gente está connect tentando them. fazer, That's conectar something todo that I mundo. heard today É as o que eu well. We ouvi have great muito examples hoje, ótimos showcasing what exemplos Brazil has to mostrando o offer. que o Brasil And tem a personally feel oferecer. very strong E about that. That's pessoalmente also eu the me sinto reason muito why we forte. took these É por companies isso not que a only gente to trouxe the essas economic part empresas, of Brazil, but não also só para o to coração heart of the econômico do Amazon, Brasil, to mas para o Manaus, coração for da them to Amazônia, também para experience o Manaus, para the eles poderem vastness of this experimentar a country, which for vastidão desse European território. makes more sense as a continent, Para o europeu to faz be mais honest. sentido And chamar it's de good to continente, né? fully understand Para this poder concept, or entender at least completamente esse a bit conceito, ou more. pelo menos um pouco Um, mais dele. I've noted down some things Eu that anotei stuck with algumas me, through, coisas this que morning. me So ocorreram please esta bear with me, manhã, because I então, am por aware favor, I'm tenham standing paciência. between, your Eu lunch. sei que eu estou entre vocês e o I'll almoço. try to be quick. Eu vou procurar So ser I heard breve. about Eu the cost of ouvi o inaction being custo da higher than, the inação ser cost mais of alto action. I do think que that's o very custo true da when we're talking ação. É muito about climate verdadeiro isso change. quando a gente fala de The time is now to ações act. climáticas. COP30 is happening O in momento de November agir in agora. A Brazil, in COP30 vai ser Belém, em novembro no Um, Brasil, em Belém It do is being Pará. dubbed as the COP Está for sendo implementation. dita que é a COP I da think that is, implementação. I hope it's going Eu to be espero very true que this seja time around, verdade, né, desta looking at vez, you, Geert. né? But we also need to change E a gente the precisa way também we look mudar o at modo climate, I como a think, gente and olha para o business. That clima was e one para of os the other goals of negócios. this trade mission, Então, to esse foi showcase outro actually, objetivo desta that missão, é demonstrar que a sustainability, climate, and doing sustentabilidade, business o can clima go e hand fazer in hand. negócios, They tudo isso can go pode hand andar in hand. junto. I heard some of the other Eu speakers ouvi also talk outros about palestrantes ESG falando and também sobre sustainability ESG, as first being a sustentabilidade, risk. It's como not only a risk um risco anymore, no it's a início, business não é model, mais or it can assim, at least agora é be a oportunidade de successful negócios business model. And I e think pode we're ser um modelo on de the right negócios bem road to sucedido. change E a gente está no caminho the way we do certo para economics. mudar We need to a change the way we think about economia, economics o and modo como a combine gente climate pensa na and economia e economics combinar even more. a economia climática Um, ainda mais. I also heard about Eu ouvi também as challenges pessoas falarem and sobre opportunities. desafios, So Brazil is, I oportunidades. think, Então, o land of challenges Brasil and é opportunities. Let's focus a on the terra opportunities. I think dos Brazil desafios as e an das amazing country oportunidades. Vamos nos can concentrar become nas a huge oportunidades. green, O Brasil é hub, green enorme, economy hub, sorry. pode ser um grande So hub I hope that de this economia verde, trade mission e eu actually espero que essa fosters missão new comercial partnerships fomente between novas Brazilian parcerias and entre Dutch counterparts. as And I hope that contrapartes we have holandesas planted e some seeds brasileiras, for that e espero during termos this plantado trip. algumas sementes One durante other esta thing viagem. that stuck Uma with outra me coisa que me was chamou a what Diana said in atenção her pitch, foi o que the a Diana unscheduled disse na learning pitch, opportunities. das I oportunidades hope não that we planejadas get de much more aprendizagem. of those, Espero because que a gente this tenha session mais disso, porque might have been essa scheduled, sessão but it also offered a lot of ofereceu opportunities for us muitas to learn more oportunidades about each other, para a and gente I hope aprender we mais continue uns to com os learn outros, e eu more, espero que a gente even more than we continue have aprendendo done ainda so far mais. already. Thank you. Muito Thank obrigada. you very much. Obrigado. I will say just a few words in Portuguese so we can finish the video with some view for the future. Bom, o que a gente teve hoje aqui foram bons exemplos de empresas que estão transformando o mundo e que essa união do setor privado com a academia traz não só uma plataforma segura, uma plataforma com credibilidade, mas uma oportunidade da gente testar. Então, essa união entre soluções que vêm da Europa com as demandas e as oportunidades que a gente tem no Brasil, a gente gera mais emprego, renda, e a gente gera uma perspectiva para o Brasil de se inserir em alta tecnologia. Então, esse salto tecnológico que a Europa encontrou, que o Brasil ainda
precisa investir, essa transferência de tecnologia através de parcerias, eu acho que é o caminho. Então, Marco, te agradeço muito, não só por ter encabeçado essa iniciativa, mas por acreditar que essa é uma das soluções para o nosso país. Obrigado. Obrigado.